A gente fala agora sobre reprodução assistida. O que diz a legislação, né, quando se procura esse tipo de procedimento? São tantas dúvidas e com a gente hoje o ginecologista José Pires. E você pode participar conosco fazendo a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Doutor José Pires, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você. E o senhor estava me falando agora há pouco que não existe uma lei para reprodução assistida, mas são normas que são ditadas aí. E que normas são essas, doutor José Pires? Assim, nós estamos aguardando, porque reprodução humana é uma especialidade mais nova dentro da medicina. Tem, em média, 40 anos. Então, há países que ainda não têm legislação própria, como o Brasil. Então, diante disso, o CFM criou normas que as clínicas de reprodução têm que seguirem para poder atuar, né? Então, estamos aguardando leis que realmente nos definam o que pode e o que não pode dentro de um serviço de reprodução assistida. Nós somos atendidos por dois órgãos, a Anvisa, né, e pelo CFM. São esses órgãos que normeiam o que devemos fazer. Então, assim, quem pode fazer? Segundo a última perspectiva de norma do CFM, de 2015 a 21, todas as pessoas que atendem requisitos mínimos para fazer tratamento de reprodução assistidas e que têm necessidade e que são devidamente esclarecidas dos riscos que estão correndo e que estão orientadas, pode ser submetida a tratamento de reprodução assistida. Entendeu? Reprodução assistida, na verdade, tem poucos riscos, né? Para a pessoa que faz. Então, os dois riscos maiores é o hiperestímulo ovariano, que quando você dá uma medicação, o ovário responde em excesso, isso acaba levando uma complicação grave. Isso é um risco que pode ser evitado em 100% dos casos, tomando algumas medidas de precaução. E o outro risco é na hora da coleta dos óvulos, que é um procedimento invasivo que pode gerar alguma perfuração de vísceras, pode gerar hemorragia, alguma complicação maior. Mas essas complicações são tão pequenas, tão mínimas, né? Que não justifica não fazer o tratamento. Mas a pessoa tem que estar esclarecida sobre isso. O que diz a norma em relação, por exemplo, uma mulher, né, solteira, que não se casou, uma mulher, enfim, divorciada, casais homoafetivos? O que diz a norma sobre isso, doutor José Pires? A norma diz que todos podem fazer, desde que atendam os pré-requisitos. Todos. Solteira, casada, homoafetivo. Então, o que acontece? Se a pessoa é solteira, ela tem que procurar adquirir ou óvulo ou sêmen, né? No caso mais comum é a procura por sêmen. Então, se recorre a um banco de sêmen, né, devidamente cadastrado, ao fornecimento do sêmen, e a pessoa é submetida ao tratamento de acordo com a norma, independente de ser casada, solteira, viúva, pode ser homoafetivo. Hoje, a média das mulheres que procuram o tratamento de reprodução humana, qual que é a média de idade, doutor José Pires? Nós não temos assim, Não um tem parâmetro da média de né? idade. O fato é que, assim, que é muito importante ser considerado. As mulheres estão deixando a maternidade para mais tarde. Isso resulta em maior índice de procura das clínicas de reprodução assistida, por causa das complicações, por causa de alguma intercorrência de saúde que teve ao longo desse tempo e principalmente pela queda de fertilidade. A gente sabe que depois dos 32 anos, o grau do óvulo maturidade, de ser bom, vai caindo ano a ano e acelera muito depois dos 37. Né? E como é que é o processo? É um processo que exige muita, eu imagino assim, muita cumplicidade entre o médico e as pessoas que querem, né, fazer o processo, muita paciência, menos ansiedade, não é? Como é que é esse processo de reprodução? É um processo que dura, em média, 15 a 18 dias, é muito rápido, mas que precisa de todos os detalhes antes de fazer. Como todos os exames, de acordo com a RDC, para sífilis, hepatite, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis zerados, né? Ou até mesmo, se for soro positivo, tem recurso para tratar, mas a gente precisa de estar sabendo tudo isso antes, entendeu? E a partir daí, assim que ela menstrua, no terceiro dia, normalmente se faz um ultrassom. Esse ultrassom para afastar qualquer patologia do ovário. Em seguida faz uma avaliação hormonal
e assim começa a indução da ovulação. Essa indução da ovulação é consagrada, feita com remédios injetáveis, subcutâneos, grande maioria no abdômen, com agulha pequena de insulina, normalmente indolor, né? Esse processo dura em torno de 9 a 10 dias. Nesse momento, a paciente vai passando por ultrassons para poder avaliar a evolução dessa indução e quando atingir um grau mínimo de suficiência disso, é feito a coleta dos óvulos, né? Tá. Aí essa coleta dos óvulos é feita em ambiente cirúrgico, com a paciente que dorme, ela não tem dor, né? E depois que colhe esses óvulos, leva para o laboratório, pega o sêmen, fertiliza e depois de 3, 4 dias volta o embrião para dentro do útero da paciente. E qual digamos assim, quando a pessoa faz a inseminação, como é que é a possibilidade de dar certo? Porque aí vem a ansiedade, não é? Não, a ansiedade, e ela tem que estar ciente disso, porque varia de acordo com a idade. Né? Tá. Tudo isso tem influência da idade. Por exemplo, se você está no auge do seu período reprodutivo, até 32 anos, você tem uma chance, dependendo de outras patologias e doenças associadas, mas vamos supor que você tenha uma chance máxima de 40% a 60%. A partir daí, vai caindo. Por exemplo, uma paciente com 40 anos, ela tem em torno de 18% a 22% de chance. Então, é um investimento emocional grande, é um investimento financeiro grande, né? Um resultado baixo. Baixo entre aspas, porque naturalmente às vezes não ia acontecer, entendeu? Entendi. E hoje, esse procedimento, o SUS cobre ou não em alguns casos? Em alguns lugares tem cobertura para o SUS. Tem. Em Minas, o SUS cobre na UFMG em Belo Horizonte, né? Em Goiás tem a UFG que cobre também. E em São Paulo tem alguns lugares que cobrem, no Sul. Então, tem alguns lugares que o SUS cobre, mas não é um serviço de rotina pronto em todos os hospitais do SUS. Acho que vai demorar um pouco ainda. Então, vai demorar, né? Porque... por questão de prioridades que alegam o Ministério da Saúde, né? A gente está falando, né, dessa procura alta, do adiamento da maternidade, e o senhor falou de patologias, alguns probleminhas que podem complicar um pouco esse processo para poder engravidar. Que tipo de problemas que podem barrar um pouquinho, doutor Zé Pires? Depende do fator masculino ou feminino. Porque a ideia que se passa é que a mulher é responsável por quase tudo isso. Mas, na verdade, a gente sabe que hoje está quase 50%, 50%. Pelo número de casais que nos procuram, a gente percebe que tem grande porcentagem da responsabilidade do homem. Homem que já foi vasectomizado, por exemplo, está num segundo relacionamento e deseja o filho, né? Homens que, por algum motivo, alterou a contagem seminal, né? Isso é uma grande procura. Com relação à mulher, é lógico que disparadamente a gente tem as causas que a gente não define, que antigamente conhecido como esterilidade sem causa aparente. A medicina ainda não tem diagnóstico para isso, mas da patologia mais comum que pode resultar em infertilidade, a gente sabe que a endometriose é disparada a patologia mais comum que está associada à infertilidade. Né? O fato de estar associada à infertilidade não significa que ela é infértil porque tem endometriose. Ela vai ter mais dificuldade. Né? Em alguns casos extremos, que a endometriose foi muito extensa, ela pode realmente ficar infértil. Né? Sabe uma coisa que me veio aqui, doutor Zé Pires? A gente está falando, né, dessa maternidade tardia e as mulheres que já estão ali numa pré-menopausa, que estão... Né, porque tem muitas mulheres de 45, 47 que engravidam, não tem? Tem. Pouco, mas quer dizer, tem, né? Você contar que é exceção. Exceção, não é regra. Não é a regra. Exatamente. Mas tem mulheres que procuram? Tem procura. E nesse momento, dependendo do fator idade, estaria indicado para elas ter o melhor resultado a doação de óvulo, entendeu? Entendi. Então, às vezes, elas têm que recorrer a uma doação de óvulo, que é um óvulo de uma doadora voluntária, que tem uma idade reprodutiva até 35 anos, que a norma permite. Então, ela terá uma chance dessa idade, entendeu?
Entendi. Então, porque há muito investimento e pouco sucesso. Além de tudo, depois dos 40 anos, aumenta muito a chance de ter um neném com malformação. Então, isso tem que ser bem conversado, esclarecido, e o risco tem que ser exposto, né, para a pessoa que está procurando o tratamento. Porque senão tem que saber onde está pisando. Porque senão ela pode achar que isso não está previsto nada e no final ter um resultado trágico. O processo todo pode levar muito tempo, né, para até chegar à gravidez de fato, assim, por exemplo, pode levar 1 ano, 2 anos ou mais? Não. De tentativas, Não, doutor José Pires? Assim, depende do fôlego, né, psicológico. Exatamente. Quantas vezes essa pessoa está preparada psicologicamente para passar por isso, né? Depende também do fator financeiro, que é muito importante, né? Mas eu acho que o peso maior tá quantas vezes eu tolero passar por isso. Quantas vezes o meu organismo aguenta o baque psicológico de ouvir um não no final, entendeu? Então, tem uma pergunta que chegou aqui, doutor José Pires, que inclusive eu fiz para o senhor enquanto a gente estava, antes da gente entrar no ar. A Vanessa de Uberlândia queria saber se quando faz laqueadura, se pode fazer barriga de aluguel, se pode tentar barriga de aluguel. Como é que está esse caso de barriga de aluguel? Eu não sei se ela está precisando de uma barriga de aluguel ou que ela quer ser barriga de aluguel de alguém. Precisando. Não, porque se ela foi pela laqueadura em si, ela não precisa de barriga de aluguel, ela pode gestar, entendeu? A laqueadura não impede ela de gestar. Entendi. Agora, se ela está querendo ser barriga de aluguel de algum parente em 1º, 2º ou 3º grau, também não impede, porque ela é laqueada. A barriga de aluguel é normatizada nas questões assim, de 1º, 2º e 3º e 4º grau, né, de parentesco. Fora isso, há possibilidade de barriga de aluguel sob consulta ao CFM. Então, assim, a pessoa não tem esse parente. A gente manda uma consulta para o CFM, alegando todas as possibilidades. Se o CFM liberar, a gente consegue fazer a barriga de aluguel. Precisa ser feito com muito, né? Muito zelo, sem zelo, nenhum... não pode ter nenhum custo financeiro nisso, não pode ter nenhum benefício a pessoa que está cedendo a barriga, né? Então, assim, isso não pode ser comprado. Eu compro uma pessoa para gestar para mim, entendeu? Não. Então, é isso que o CFM não quer e que ninguém quer. Que isso seja um comércio, entendeu? Pelo menos aqui no Brasil. Em outros lugares pelo mundo, a gente sabe que existe esse comércio, entendeu? Bom, a gente conversou com o doutor José Pires, a gente acabou de falar sobre barriga de aluguel, a gente falou sobre essas questões das normas quando se trata de reprodução humana e ele bem disse que, por enquanto, não há uma previsão para que as leis que estão em Brasília sejam aprovadas, mas que é preciso respeitar essas normas, não é, doutor José Pires? Exatamente. O mínimo de ética tem que ter. O mínimo de ética. Deixa eu agradecer muito ao ginecologista José Pires com a gente aqui hoje no Manhã Total. Doutor José Pires, muito obrigada, volto sempre. Obrigado a vocês. Bom feriado. Bom dia. Obrigado.